Hoje é dia de finados, um dia dedicado à saudade. Durante a pandemia, não há como negar que o luto foi ressignificado. Muitas famílias se viram sem chão ao perder pessoas tão essenciais e de repente. Para falar sobre esse sentimento sobre o qual a gente precisa falar, nossos convidados são os psicólogos Alexandre Brito e Sabrina Matias. Boa tarde, obrigada, pela presença aqui no estúdio. Obrigada. Bom, realmente o luto veio num momento assim que as pessoas não esperavam, né? Com a pandemia. Muita gente perdeu entes queridos, marido, esposa, mãe, pai, filhos. Então, como viver bem depois desse momento? Andressa, o luto é um assunto que a gente não fala na sociedade, né? Quase um tabu a gente falar de morte, de luto. E por isso que, não que a gente consiga estar preparado para o luto, mas nós estamos, assim, totalmente vulneráveis quando chega a morte. Porque a gente não consegue falar nem as nossas emoções, quem dirá falar as emoções que ficam, né? Esse turbilhão todo com a vinda do luto, com a chegada do luto. Mas eu acho que o luto hoje, principalmente hoje no dia de finados, é o que a gente tem que rever e pensar, tá para todo mundo. Não foi especificamente por causa da pandemia, foi porque para a gente estar vivo, a gente vai ter que morrer. Então é algo que é comum, mas a gente não realmente encara como comum. Lógico, tem a dor é inevitável e a questão é como a gente faz com a dor, né, para tentar melhorar esse processo do luto. Uhum. Pois é, o luto ele precisa ser vivido também, né? As pessoas às vezes tentam pular essa fase, mas acabam sofrendo depois, né, Alexandre? Com certeza. O luto é o quê? É quando você tenta transformar uma dor em lembrança, quando você tenta transformar uma perda em saudade. Ele é necessário. O luto ele é fundamental para que você possa lutar pela vida. Então, o luto é uma forma de luta. Então, quando você tem a experiência de uma perda, você vai passar por esse momento de luto, que é o quê? Quando você recolhe as suas energias, você recolhe um pouco de si, daquilo que você tinha no outro, naquilo que você perdeu, aquilo que o outro representava para você, essa perda que você teve nesse outro e que você não vai ter mais essa presença, né? Então, o luto não é um esquecimento, o luto não é doença, isso é importante a gente enfatizar, o luto não é um adoecimento, o luto é um processo que todos nós passamos e que a gente precisa, partir dele, começar a investir na vida, mas é preciso um certo tempo também, e nós não sabemos qual é o tempo no relógio, mas é um tempo que a gente retoma para que a gente possa viver a nossa vida, apesar de. Tá, agora é isso que eu ia perguntar, né? Existe um prazo para o luto? Porque quando você trabalha, por exemplo, você vai ter que voltar ao seu trabalho, né? Você vai ter que tentar refazer a sua vida de alguma forma ali. Então, tem um prazo? O Alexandre disse que não, que depende de cada pessoa, né? O luto é único, é uma experiência viva, o ser humano é único e nós não temos uma cartilha, nós não temos um cronograma. Muitas vezes as pessoas falam que luto é fase, mas algumas pessoas falam, alguns psicólogos falam que luto é como se fosse uma montanha-russa, né? Não é uma corrida de obstáculo onde você tem que vencer e chegar no final da corrida e vai ficar tudo bem. Não, vai ter dias que você vai estar bem, vai ter dias que algo vai desencadear a lembrança, você vai lá para o fundo do poço e daqui a pouco você sobe. E às vezes as pessoas, a sociedade, ela é estranha, porque ela fala assim, poxa, mas ela estava bem, agora ela está mal de novo, o que aconteceu? Mas essa é a experiência do luto, né? E ela é única e individual de cada um. Nossa, impressionante. Quando a gente fala sobre luto, a gente até pensou muitas vezes, será que a gente fala sobre luto, sobre saudade no dia de finados? Será que é hora de falar? Será que não vai ficar muito triste o programa? Mas aí é que tá, a gente precisa falar, né? Por que as pessoas precisam falar sobre isso? Porque você diminui o monstro. Quando você olha para o monstro de frente, ele diminui um pouco. Quando a gente fala de morte, a gente relaciona com ela de uma outra forma. A morte tem a presença da tristeza, mas não necessariamente ela precisa se esgotar na tristeza. Algumas culturas, inclusive, incluem a alegria no dia da morte, como os mexicanos, enfim. Verdade. Eles fazem festas, são uma comemoração, é um culto. É o dia dos mortos, isso, Halloween, tudo isso. Quando você fala do morto, você fala do vivo. E isso não necessariamente precisa ser algo pesado, difícil, é algo ser negado. Quanto mais negamos, é o que você trouxe, quanto mais a gente nega, pior o monstro cresce. Então é importante que a gente possa falar sobre ele, nos aproximar desses momentos e desmistificar, falar sobre morte, inclusive com crianças.
Andressa, eu já vi casos de pais ou mães que o peixinho morre, eles escondidos vão e substituem por outro peixe. Isso não ajuda na educação para a morte, não ajuda a lidar com a perda, a talvez até fazer aquela cerimônia de despedida que na pandemia muitas pessoas tiveram prejuízos quanto a isso. Não puderam fazer o velório, estar presentes, fazer aquilo que teria feito em outras circunstâncias. É da nossa cultura mesmo. Exatamente. Né? No interior, passa um carro falando o nome, as pessoas vão visitar o corpo, a família na casa. Então, não necessariamente falar sobre isso precisa ser algo triste. Inclui a tristeza, mas a tristeza também pode incluir uma certa alegria para que a gente transforme a dor cada vez mais em lembrança. Interessante, né? Então, como a gente faz para transformar a dor em lembrança, né? Em saudade, não em dor mesmo, né? Como fazer isso? Nós falamos que você tem que ressignificar o luto, né? A existência, a morte, a separação. Você não pode olhar aquilo simplesmente como uma perda, como um rompimento, mas a experiência do luto, o que ela te acrescenta, o que ela traz para você, a experiência do significado da vida daquela pessoa, em que ela contribuiu para a sua vida, em que ela contribuiu para o mundo, para a humanidade. Você tem que ressignificar, achar sentido para aquela morte. É assim que você consegue passar pela experiência do luto saudável, bem, porque não é simplesmente você fingir que não tá sentindo, que você é forte. Isso, inclusive, é algo que eu falo muito para os meus pacientes. Não adianta fingir que você é forte. Muitas vezes as pessoas acham que estar naquela posição sem choro é fé. Isso não significa fé, sabe? Não, a pessoa é cheia de fé, por isso ela não chora, por isso ela não desaba. Não, você tem direito de desabar, apesar da sua fé, independente de onde ela esteja. Mas você pode sim chorar muito, pode se desesperar quando você perde uma pessoa e dá sentido a tudo aquilo. Tem pessoas que eu ouço muito, né? Fala assim, ela tá assim hoje, depois de um ano de uma perda, porque ela não viveu o luto. É tentar esconder de si algo que está machucando? É isso? Pode ser, você pode negar o luto, né? Aliás, às vezes, o primeiro movimento nosso é esse, né? Você recebe a notícia e fala, não é possível, não acredito, isso não aconteceu. Tem dificuldade de aceitar, de se conciliar com essa verdade, né? Então, pode acontecer isso sim. Então, o sofrimento envolvendo o luto, ele é um sofrimento até mesmo desejável. Olha só, o sofrimento envolvendo o luto, ele é até mesmo desejável. Porque ao invés de você guardar uma dor pelo resto da sua vida, você talvez viva ela intensamente. Quanto mais você vive uma dor, por incrível que pareça, mais ela diminui. Então, você não cultiva ela, você sente ela. Então, dependendo da situação também, Andressa, se você estiver vivendo uma situação de luto em que você paralisa a vida, você não consegue mais investir prazer nas coisas, você tem prejuízos no trabalho, etc., talvez seja uma hora também de procurar, porque você não precisa enfrentar isso de uma forma solitária, procurar um profissional da psicologia para que você também possa lidar com isso e também orientar a família, porque nem sempre a família também está preparada para essa situação. Quando a perda é muito brusca, eu digo assim, né? Um idoso que já está há muito tempo doente, né? Há um certo tempo para meio que se acostumar com aquela perda, né? Agora, quando veio a Covid, por exemplo, que é de uma hora para outra, ou um acidente, é mais difícil nesse sentido mesmo? Dá para dizer isso ou depende muito da pessoa? Eu acredito que sim. Eu não sei se Alexandre está de acordo, mas é o inesperado, né? Até mesmo aquela sensação de, poxa, não viveu tudo que tinha que viver, não cumpriu a história dele aqui. É diferente de quando a gente vê um idoso e a gente fala, poxa, olha que história linda, cumpriu, viveu, vivenciou, os filhos estão aí, os netos, mas a outra é como se tivesse sido uma história interrompida. Então, você acaba sofrendo mais, sim. Tá certo. Qual o recado que vocês dão para as pessoas que estão nos assistindo, que perderam alguém, principalmente agora na pandemia, porque foram muitas pessoas, quase mais de 600 mil pessoas aqui no Brasil, né? Qual o recado que vocês dão para deixar o dia um pouco mais leve também, né? Você pode fazer aquilo que talvez a sua lembrança traga alguma alegria também daquela pessoa que se foi, mas continua de alguma forma em você.
presente, né? Faz presença. Então, talvez uma música ou algum hábito, algum ritual, cada família tem o seu próprio jeito de lidar com isso, uma forma de se aproximar, ou uma visita, talvez, se tiver disponível para fazer uma visita, né, ao cemitério. Enfim, as famílias podem desenvolver homenagens, podem desenvolver coisas que vão fazer com que esse momento seja menos sofrido, mas também que traga algo que, de uma composição, a pessoa se foi, mas algo dela ficou em você, e esse algo importante te compõe e também te traz alegria. Então, é a capacidade de a gente ter uma tristeza com uma certa alegria ao mesmo tempo, e isso é fundamental. Sabrina. Uma vez eu ouvi uma jovem falando que quando eles perderam, ela tinha perdido um irmão muito novo e a família estava passando por essa tragédia, e quando acontecia o aniversário, né, da morte, eles se reuniam e faziam algo que aquela pessoa gostava. E eles... Eu também, estou emocionada. E isso era uma forma de vivenciar, experienciar a presença da pessoa. E eles se alegravam com aquilo ali. Muito lindo. Gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela contribuição de vocês. Tenho certeza que foi um carinho no coração de cada um que nos assistiu. Obrigada, viu? Valeu, Andressa. Fica bem, Sabrina. Ai, meu Deus. Ela se emocionou.